Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, Epifania do Senhor, ano B, nosso nono encontro. A liturgia do dia 25 de dezembro nos faz encontrar com Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Filho de Deus que se fez carne. A Epifania é a festa em que celebramos o mistério da manifestação do Senhor Jesus a toda a humanidade. Vamos celebrar Jesus, que em Jerusalém se manifesta a todos os povos, representados aqui nas pessoas dos Reis Magos, que vêm para adorá-lo e trazer seus presentes. Na tradição oriental, hoje se celebra o Natal do Senhor Jesus. A celebração da manifestação de Jesus é celebrada no momento do seu batismo, para os orientais. A antífona de entrada é tirada do profeta Malaquias 3, capítulo 3, versículo 1, e de 1 Crônicas, capítulo 19, versículo 12. Eis que vem o Senhor dos Senhores, em suas mãos o reino, o poder e o império. A comunidade se reúne para celebrar a manifestação do Senhor, que possui o poder, o reino, o império. Jesus que se manifestou e também que reina na Igreja. E por isso nós somos chamados a celebrar aqui o seu mistério eucarístico. A primeira leitura ela é tirada do profeta Isaías, capítulo 60, do versículo de 1 a 6. A manifestação da luz em Jerusalém, que atrai todos os povos. Os povos rendem homenagem à cidade antes humilhada, por causa da derrota na guerra contra os babilônios e depois o exílio, que agora as nações e o povo que volta enriquecem aquela que foi despojada pela guerra. Vemos o triunfo da luz no pós-exílio, onde se contempla a cidade de Jerusalém, cidade do grande rei. A leitura sublinha a iluminação e a peregrinação universal a Jerusalém. A luz do monte, do templo, presença de Javé Deus, vem desenvolvida em sentido de atrair a todos. Faz o povo voltar à terra, repatriação, reconstruir o que foi destruído. A paz vem estabelecida e se concentra em Jerusalém. A leitura do profeta Isaías quer ressaltar, então, a restauração de todo Israel e de Jerusalém, cidade santa. Os povos, os judeus, vêm reunidos de lugares distantes. Israel, através deles, recebe a riqueza do mundo, de modo que as nações e reis estrangeiros também servem a Sião. Estes versículos vêm centrados nas palavras luz, iluminar, esplendor, amanhecer, aurora, sol e lua. A volta do povo à reconstrução da terra, que se opõe à noite, escuridão, trevas, o exílio, a derrota. A glória do Senhor, isto é, o próprio Deus, se transforma em luz perpétua para Jerusalém. O Senhor, como luz, se estende não só a Israel, mas a todas as nações e reis. O retorno dos exilados, que trazem camelos e dromedários transportados em navios, que vêm de diversos lugares, trazendo também dons valiosos, ouro e incenso. A Jerusalém, para onde caminham todos os homens, raças, línguas, povos e nações, para os quais Deus Javé enviou seu Filho, não é a Jerusalém terrestre, mas a Jerusalém que desce do céu. Enviada por Deus, trazendo a glória de Deus,
Essa cidade não precisa de sol nem de lua para ficar iluminada, pois a glória de Deus a ilumina e sua lâmpada é o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, 23. Por isso continua o Apocalipse. As nações caminharão para a sua luz e os reis da terra trarão a sua glória para ela. Apocalipse capítulo 21, 24. O salmo responsorial é o Salmo 71, 72. Este salmo canta o reino messiânico e é do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Neste verso, o povo de Israel exige das grandes potências o reconhecimento de suas fronteiras e respeito à sua integridade de território. O reconhecimento de toda a terra de que Javé é rei em Israel e o Messias seu ungido, a quem conferiu todo o direito de poder e justiça. Assim as nações irão adorar Javé, o Deus que sustenta e que defende seu povo. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. É uma intercessão ao rei para que Deus lhe confira poder e autoridade para exercer a realeza, isto é, o rei, o descendente de Davi, como representante de Deus Rei, e que exerce em nome de Deus a justiça, segundo a Torá, leis divinas. A segunda estrofe é tirada dos versículos 7 e 8. Que o rei governe com autoridade estável e forte, e possa dominar e garantir as fronteiras do império de Davi. A terceira estrofe é tirada dos versículos 10 e 11. O reconhecimento da soberania de Israel. Os governantes devem prestar-lhe vassalagem, reconhecê-lo com poder divino, isto é, o rei de Israel, vir adorá-lo, isto é, o descendente de Davi, trazendo-lhe oferendas. A quarta estrofe é tirada dos versículos 12 e 13. O Messias exercerá justiça nas assistências aos pobres, indefesos e marginalizados. Os que intercedem ao rei serão atendidos e cumulados de bênçãos. A segunda leitura é tirada da carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 2 a 3 e versículo 5 a 6. Deus concebeu a Paulo a graça, cuja missão é realizar, junto aos Efésios, o mistério da graça divina. Tem a ver com os efesinos e também com toda a igreja. A missão foi dada em revelação. Paulo conheceu este mistério de salvação. É a universalidade da salvação. O que ele revela não foi feito às gerações passadas, mas revelado no agora, por ação do Espírito Santo aos apóstolos e profetas. Tanto os pagãos quanto os judeus formam um só corpo, o corpo de Cristo, sua igreja, e participam das promessas dadas ao povo do Antigo Testamento. Essa promessa é realizada em Jesus Cristo por meio do anúncio do seu Evangelho da Boa Nova. O Evangelho de São Mateus nos vem relatar a universalidade da salvação manifestada na Epifania de Jesus Cristo, diante da adoração dos Reis Magos. É o capítulo 2, do versículo de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém. Vemos aqui, neste capítulo 2, duas respostas à iniciativa de Deus, que vimos no capítulo 1. De um lado, Herodes, sumos sacerdotes, os escribas. Os sacerdotes são defensores do poder religioso, os escribas defensores do poder legal jurídico. Reagem de forma negativa à chegada do Messias.
Herodes vai usar os recursos militares, religiosos, sociais para frustrar a obra de Deus. As ações sanguinárias de Herodes, unido à elite religiosa, se opõem às estruturas anunciadas por Jesus, que é o anúncio da proximidade do reino dos céus. Jesus veio libertar o mundo das estruturas opressoras. De outro lado, os magos pagãos abraçam os propósitos de Deus e presenciam então essa nova era de Deus. José e Maria, por meio de revelações divinas angélicas, guardam, defendem a vida da criança contra os planos de Herodes. Vemos neste versículo uma localização geográfica. Nasceu na cidade de Belém. E uma localização temporal. Tempo do rei Herodes, o Grande, que reinou do ano 37 a.C., ano 4 depois de Cristo. Foi o local e tempo de nascimento de Jesus. Herodes, em São Mateus, vem comparado neste versículo com o faraó do Egito, no tempo de Moisés. O faraó foi um soberano, como Herodes, resistiu aos propósitos de Deus. Os magos vieram do Oriente para Jerusalém. Magos eram reis e sábios, mas tinham sua origem na classe sacerdotal e serviam a um soberano, a um rei. Eram pessoas que tinham acesso ao rei. Possuíam poderes astrológicos, seguiram a estrela e alegavam ter conhecimento de poderes sobrenaturais. Os magos do Oriente são pagãos. Eles viajam a Jerusalém, cidade santa, local do templo. E lá eles vão perguntar onde o rei dos judeus, o recém-nascido, nasceu. Ora, os magos não sabem quem é o rei, mas simplesmente diz: vimos seguir sua estrela e viemos render-lhe homenagem. Os magos não sabem quem é o rei que acaba de nascer, nem onde ele está. E seguiram simplesmente a estrela. Vieram do Oriente para prostrar diante daquele que nasceu, o rei dos judeus. Não o rei da pátria, mas o rei de um povo, o povo judeu. Mais adiante, Deus elegeu para si não apenas um povo libertando-o do Egito, mas elegeu uma cidade santa, Jerusalém, e também um monte santo, o templo, para habitar. Israel espera para os dias da salvação não apenas a chegada do Messias, mas a restauração do reino davídico, e que todos os povos sejam abençoados por meio de Israel. É de Sião que sairá a luz que se deve adorar, prostrar. Jesus não vem de Jerusalém, mas de uma cidade pequena, cidade de Davi, Belém. Nós vemos no texto que, ao ouvir isto, o rei Herodes começa a tremer, ficou alarmado, e toda Jerusalém com ele. Então, Herodes, reunindo todos os sumos sacerdotes, doutores do povo, escribas, pergunta-lhes onde deveria nascer o Messias. Herodes recorre aqui aos sumos sacerdotes, escribas, doutores do templo, que lhes dará resposta oficial. Herodes desconhece, pois é estrangeiro, amigo dos romanos. Este grupo dos sumos sacerdotes e escribas será nefasto em todo o evangelho. Este grupo com os romanos se unirão para matar Jesus. Todos os sumos sacerdotes uma expressão em comum, já que existia só um sumo sacerdote para cada ano, mas todos os sumos sacerdotes quer significar os líderes religiosos de Jerusalém, os membros das famílias sacerdotais. Evoca aqui a elite sacerdotal. Os doutores e escribas do povo eram os peritos nas leis, intérpretes, administradores da Torá,
lei. Herodes, diante da sua ignorância, invoca a liderança religiosa, social e intelectual. Embora Herodes tenha massacrado muitos dos líderes religiosos do povo de Israel, nos fala São Flávio Joséfo, na sua obra Antiguidades, do livro 17, parágrafo 41 e 45. Herodes quer saber onde o Messias deveria nascer. Messias, o rei dos judeus, descendente de Davi, verdadeiro rei, com direito de reinar. Não Herodes, que é considerado usurpador. Jesus é da família de Davi, isto é, Belém. Tem o direito real. Então, os sacerdotes respondem em Belém de Judá, fazendo referência, então, a uma citação de Miqueias, do capítulo 5, 2. O centro agora, diante dessa profecia, é Belém, não Jerusalém, a sede do poder. Miqueias cita, mas tu, Belém de Éfrata. A mudança de Éfrata por Judá quer enfatizar Belém e não Jerusalém. Éfrata é o menor clã de Judá. Aqui nós vemos o contraste entre a grande Jerusalém e a insignificante Belém. E diz, de ti sairá um líder, soberano, chefe. Soberano é Jesus, não Herodes e seus aliados. Ele será o pastor do povo de Israel. Não será Jerusalém a depositária do direito e da salvação dos povos. Jerusalém está no pecado. É a cidade que assassina os profetas, cidade da desobediência, da rebelião, do desprezo da vontade de Deus. O Messias vai para Jerusalém somente para morrer. Na pobre Belém, cidade de Davi, nascerá o Messias. Então Herodes chama lá os magos secretamente, perguntando sobre o tempo exato em que havia aparecido a estrela. Depois envia os magos, a Belém, dizendo para averiguar com retidão, com exatidão, tudo sobre o menino. E depois que eles possam informar Herodes para que ele também possa prestar homenagem. Os magos agora são enviados como mensageiros de Herodes, servos. Herodes tenta manipular os magos para seu intento destrutivo. Jesus vem chamado de menino. Na antiguidade, as crianças eram vistas com receio, uma ameaça à ordem cívica do mundo adulto. As crianças eram fracas, irracionais, ignorantes, imprevisíveis, de pequeno valor no presente, mas significantes para o futuro. As crianças deveriam ser respeitosas, obedientes aos pais. Devem aprender como se comportar no futuro. As crianças, até se tornarem adultas, ficaram à margem do mundo masculino adulto. Herodes planeja algo contra o menino e, diante dos magos, simula interesse. Na boca de Herodes, prestar homenagem ao menino é expressão de ironia perversa. Ele quer enganar os magos. Ora, assim que eles ouviram a recomendação do rei, eles logo começaram novamente a seguir as estrelas, seguir a estrela, o astro, e que ia à frente deles, até parar no lugar onde estava o menino. Ao ver o astro, os magos encheram de alegria. Os magos reconhecem a presença, a guia, a proteção de Deus. O sinal é manifestação e conhecimento de que chegaram ao lugar certo. A alegria que nasce da mensagem divina. Eles então entraram na casa, viram o menino com sua mãe Maria. Nada se diz de José.
e prostrando-se, prostraram-lhe homenagem. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram como dons ouro, incenso e mirra. O lugar onde está Jesus e sua mãe é uma casa. Reis como Herodes, que tem muito a perder, não se aproximam para adorar Jesus ou acolher a intervenção de Deus. Os magos não foram ao templo para adorar, mas foram a Belém para adorar Jesus. Os presentes, ouro, incenso e mirra. A tradição viu o ouro indicando a realeza divina, o incenso a divindade, a mirra sua humanidade e morte. Podemos ver os presentes significando outras realidades. Os magos dão seus tesouros a Jesus. Eles oferecem o que têm. Incenso e mirra são riquezas e perfumes tradicionais da Arábia. Em seguida, então, os magos, avisados em sonho, para não voltar a Herodes, regressam à sua terra por outro caminho. Ora, os magos são homens célebres para interpretar sonhos e obedecem à advertência que tiveram no sonho. Assim, nesses versículos de 2, de 1 a 12, encontramos algumas pistas importantes para entendermos a ação de Deus na história. Primeiro, Deus é aquele que intervém na história. Está a caminho, o novo Gênesis, a nova criação. Segundo, é o mundo de Deus e não o mundo do império, que vale. É Deus que tem o poder nas mãos, não Herodes nem César, o imperador. Terceiro, a adoração dos pagãos, a hostilidade de Herodes e os líderes religiosos indiferentes e impassíveis mostram realidades opostas. Quarto, Deus age em favor tanto dos judeus quanto dos pagãos, os magos. Quinto, as autoridades religiosas que deveriam se interessar são indiferentes. Os magos que vêm do Oriente entendem os sinais e vão ao encontro do Cristo. Herodes, ameaçado, sente necessidade de eliminar aquele que coloca em risco seu próprio poder. Esse poder que Herodes usurpou, porque ele recebeu o poder dos romanos. E não tem por direito o poder de ser rei dos judeus. Ora, na Epifania, quer manifestar que Jesus, luz, anunciado pela estrela, é aquele que é adorado não só pelos magos, foi adorado pelos pastores, é aquele que manifesta no mundo o projeto de Deus de salvação. No menino está toda a realidade da salvação que o Pai Eterno quer realizar a nós. E essa realidade foi manifestada hoje ao mundo através da presença dos magos. Que Deus nos dê. Tem a parte final. Estava esquecendo a antífona de comunhão. É tirada de Mateus 2:2. Vimos sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorar o Senhor. A igreja comungante vem celebrar a manifestação de Jesus, luz para o mundo. E como luz, ele se manifesta como luz estrela, que vem do Oriente, o lugar que nasce a luz, a ressurreição, sinal da ressurreição, trazer os presentes, nossa própria vida, e adorar o Senhor que se manifesta vivo na Eucaristia. Nós cristãos viemos receber a Eucaristia, o próprio Jesus. Viemos oferecer como presente e adorar Jesus, transformando nossa vida naquele que recebemos. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.